amor de Deus é muito maior do que a língua ou a caneta podem dizer. Vai além da estrela mais alta e chega ao inferno mais baixo. O par culpado, curvado, Deus deu seu Filho para vencer. Seu Filho errante, Ele reconciliou e perdoou do seu pecado. Ó amor de Deus, quão rico e puro, quão imensurável e forte, durará para sempre. A canção dos santos e dos anjos. Quando o tempo passar, e tronos e reinos terrestres caírem, quando os homens que aqui se recusam a orar clamarem então as rochas e colinas, o amor de Deus tão certo ainda perdurará, tão imensurável e forte. Graça redentora para a raça de Adão, a canção dos santos e dos anjos. Ó amor de Deus, quão rico e puro, quão imensurável e forte, durará para sempre a canção dos anjos e dos santos. Pudéssemos preencher o oceano com tinta, e se fossem os céus feitos de pergaminho, se cada talo da terra fosse uma pena, e todo homem um escriba de profissão, para escrever o amor de Deus acima, esvaziaria o oceano, nem poderia o pergaminho contê-lo todo, embora fosse esticado de céu a céu. Ó amor de Deus, quão rico e puro, quão imensurável e forte, deve durar para sempre a canção dos santos e dos anjos. Ó amor de Deus, quão rico e puro, quão imensurável e forte, deve durar para sempre a canção dos santos e dos anjos. Redimido, como gosto de proclamar, redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido para sempre eu sou. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido, redimido. Sou seu filho para sempre.
redimido e tão feliz em Jesus. Nenhuma língua pode contar isso. Eu conheço a luz da sua presença, que Ele me concede continuamente. Redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido, redimido. Seu filho sou para sempre. Eu penso no meu abençoado Redentor. Eu penso nele o dia inteiro. Eu canto porque não posso estar calado. O seu amor é o tema da minha canção. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido, redimido. Seu filho, para sempre eu sou. Eu sei que o verei na sua beldade, o Rei, em cuja lei me deleito, que com amor e proteção guarda meus passos e me dá cânticos durante a noite. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido, redimido. Seu filho, para sempre eu sou. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido, redimido. Seu filho, para sempre eu sou. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Nós saudamos todos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor. Nos alegramos que encontramos graça diante de Deus e podemos proclamar a santa e preciosa palavra, e nós desejamos a todos de coração as ricas bênçãos de Deus. Que este dia possa ser um dia que o Senhor fez para nós, para você e para mim, bem pessoalmente. Também hoje eu peço ao irmão Schmidt que venha para orar conosco e ler alguns nomes que nos saudaram. Por favor, irmão Schmidt. Grande Deus, olhando para ti, nós chegamos juntos aqui no lugar onde estamos, ó Senhor, e mundialmente, diante da tua face, te agradecemos que tu nos concedeste a possibilidade, Senhor, também neste tempo turbulento,
de ouvir a tua palavra, crer na tua palavra, recebê-la e trazer-te a gratidão, Senhor. Abençoes tu mundialmente todos os irmãos, todas as irmãs, todos que estão ouvindo juntamente, Senhor, para que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas também atuadores da palavra. Conceda-nos graça para que não tenhamos ouvido em vão, mas que nós aceitemos essa semente nobre que possa, pelo poder do Teu Espírito no nosso coração, brotar, Senhor, e trazer fruto a Ti. Nós pedimos a Ti também pelo dia de hoje e pedimos que abençoe o nosso irmão, conceda-lhe força, conceda-lhe palavras, conceda, Senhor Jesus, a todos que estamos ouvindo, para que aceitemos e tragamos a honra a Ti. Mais uma vez te pedimos por Tua bênção. Amém. Temos aqui saudações de irmãos. Sim, eu posso dizer de todo mundo. Primeiramente, de irmãos, do irmão Hervé, do irmão Lazi, do irmão André, do irmão Didier e do irmão Joel. Nós, e mais uma vez, saudações de irmãos eu posso dizer, da Ucrânia, Rússia, e em todos os lugares onde há pessoas que juntamente conosco estão ligados com o Senhor, e nós agradecemos. E mais uma vez, aqui, irmão Mutika e Gessil, irmão Gonga, irmão Etienne, irmão Naniga. Saúdo a todos de coração. E nós, a partir daqui, saudamos a todos e desejamos a todos as bênçãos de Deus. Amém. Sim, seja dada de coração trazida a gratidão que nós com todos os irmãos mundialmente podemos estar ligados. O último telefonema foi do irmão Gonga e ele de fato exclamou dentro do telefone, ou no telefone, irmão Frank, se tivesse vindo com o ministério que o Senhor te concedeu, então todos nós ainda estaríamos na selva. Vocês sabem o que é a selva? E todos os irmãos que agora que estão ligados conosco e com o Senhor, seja o irmão Etienne, seja o irmão João, sejam todos os irmãos, o irmão Daniel, todos que são irmãos do Zimbábue telefonaram, um irmão da Austrália telefonou. Nós somos simplesmente gratos de coração também pelas traduções que podemos via internet ser ouvidos por todo mundo. Este é o sentido e propósito que a última mensagem, cobrindo tudo mundialmente, fosse ouvida e proclamada.
E isto pela graça aconteceu. E como o irmão Schmidt também disse há pouco, seja da Rússia, Ucrânia, de todos os países do leste da Europa e sequer de todo o mundo, somos muito, muito gratos ao Senhor por isso. Todos, naturalmente, no decorrer dos anos, nos tornamos mais idosos. Eu ontem disse, desde 1949, já passaram 70 anos. E desde 1979, mais uma vez, passaram 40 anos. Sim, naturalmente pertence aos 70 anos, mas somos gratos ao Senhor de coração e desejamos que todos se coloquem à disposição de Deus, que não haja nenhuma mistura mais que aconteça, que todos compreendamos que a palavra de Deus é verdadeira e somente pode, ou tem que ser, e tem que ser proclamada como está escrita. Eu penso nisso em 2 versículos especiais, em Daniel, no capítulo 9, versículo 22 e 23, que nosso amado irmão Urs Graf, da Suíça, simplesmente uma vez, em uma pregação, ouviu, uma pregação de mim ouviu, e então, em muitas outras pregações, ele utilizou, então, atentai para a palavra, para que você possa compreender a revelação precisamente. Esta é a chave. O anjo Gabriel foi enviado a Daniel para lhe dar explicações, abrir a compreensão para a Escritura. E então, atente para a palavra, para que você compreenda a revelação corretamente. Tais expressões têm valor de ouro. Seja dada gratidão ao Senhor por isso. Eu penso agora em 2 Timóteo 4, na palavra que foi endereçada a mim pessoalmente. Conjuro-te diante da face de Deus e de Jesus Cristo, que uma vez julgará vivos e mortos, e então pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, porque virá o tempo quando se não mais poderá suportar a sã doutrina e serão buscados doutores acima de doutores, porque estão procurando coceira de ouvidos. Irmãos e irmãs, ontem brevemente nós nos referimos o que aconteceu desde o tempo quando todas as profecias do Antigo Testamento que estavam determinadas para a primeira vinda do nosso Redentor, quando encontraram seu cumprimento. E todos que haviam encontrado graça para com Deus creram e tiveram parte naquilo que Deus fez. Até em Pentecostes haviam
acima de 3.000 pessoas reunidas, e todos nós sabemos o que em Marcos, no primeiro capítulo, está escrito que João, o Batista, ele veio, ele pregou um batismo para arrependimento dos pecados. Ele já pôde indicar para o Cordeiro que morreria, que derramaria o sangue e a redenção e o perdão concederia. E na fé, nisto, ele batizou as pessoas e elas vieram de toda Jerusalém e Judéia, foram ao Jordão para ouvirem a mensagem da hora, a palavra que naquela época havia se cumprido, para vivenciar isso juntamente. Simplesmente graça. E este evangelho, o evangelho de Marcos, são as duas passagens bíblicas principais. Nos primeiros versículos são mencionados que João Batista, de acordo com Isaías 40, versículo 3, ele surgiu. Uma voz clama alto no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas para o nosso Deus. E diretamente a segunda passagem bíblica, Malaquias 3, versículo 1. Veja, eis que envio meu mensageiro adiante de mim. As duas passagens bíblicas estão em Marcos 1. Nos primeiros versículos foram enfatizados. E irmãos e irmãs, assim começou o Novo Testamento. Assim se cumpriu tudo o que no Antigo Testamento para aquele período estava determinado. E como ontem nós enfatizamos, todos que não reconheceram o que Deus fez, escreveram seus próprios livros. Suas próprias doutrinas passaram ao povo, mas não aquilo o que Deus disse em sua palavra. De fato, há somente 2 testamentos nos quais Deus anunciou sua última vontade. Assim como aqui na terra, a última vontade se deixa afirmar no testamento. O que deve acontecer quando partimos, assim o Senhor, nosso Deus, Ele concedeu o Antigo Testamento e o Novo Testamento pela graça, e através da morte do Redentor, pelo poder da sua ressurreição, tudo se cumpriu e vai adiante, chega a cumprimento, como nós vimos. E observamos adiante. Ontem, nós nos referimos brevemente o que acontece com Israel, e nós temos que dizer, Deus começou com Israel e Ele terminará com Israel. No meio tempo está o tempo para as nações. E nós em breve leremos o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, mas brevemente a consideração. Nós vivemos de fato
em um tempo muito especial e ninguém sabe o que ainda virá, ninguém sabe como seguirá adiante, e o desespero e a falta de conselho tomará sobremedida, assim como nosso Senhor predisse. As profecias da Santa Escritura se cumprem diante dos nossos olhos. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre a aliança que será fechado então, mas isto ainda quero dizer, qual seja a todos os nossos irmãos que têm dificuldade com Daniel, capítulo 9, versículo 27, quem quer compreender Daniel 9, 27, quer compreender corretamente, tem que começar a partir do versículo 22, para então ter o contexto. Tem que ler das 7 semanas ano, tem que ler das 62 semanas ano, que no total são 69 semanas ano, e que então um ungido sem o juízo chegaria à morte, mas isso é necessário. Os versículos 22 e 23 que sejam lidos para dar clareza. E então a ênfase: atentai à palavra, para que você compreenda a revelação precisamente. Quem, agora digo muito simplesmente, muito simples, quem aquilo o que está no Apocalipse, nos 22 capítulos, quem quer compreender corretamente, atente o que em toda a palavra de Deus já anteriormente foi escrito. E então será revelado a ele. Todos vocês sabem, nós já dissemos aqui, a palavra Apocalipse, que nas nossas Bíblias, aqui em alemão, está escrito como revelação, significa desvelamento, o que estava oculto, que fosse desvelado. E literalmente, se eu aqui coloco a coberta, o véu sobre isso, e ninguém sabe o que está atrás da cortina, atrás do véu, e então o momento, desvelamento de Jesus Cristo, que a coberta, o véu, é tirado, e o que estava oculto pela graça é revelado. E também isto pode rapidamente ainda ser enfatizado. Quem quer compreender Apocalipse 10 corretamente, tem que ler Daniel 12, versículo 7, para saber que no momento, quando o anjo da aliança desce e coloca os seus pés sobre mar e terra e jura por aquele que vive eternamente, que a partir desse momento, somente 3 anos e meio serão até o fim. Temos que então ler as palavras do profeta Daniel atentamente para compreender a revelação pela graça, compreender corretamente. E aquilo, o que o irmão Branham, pela graça,
o que ele disse, para que isso possa ser ordenado biblicamente. Deixe-me dizer isso mais uma vez. Esses 2 versículos não foram somente para o irmão Urs Graf, mas para nosso amado irmão Helmut Miskis, simplesmente de maior importância. E disso é que se trata hoje, com todos os irmãos que mundialmente estão tendo parte na proclamação. Ninguém pode ir pelo país e dizer: o profeta disse, o profeta disse. Ele tem que voltar àquilo o que Deus de antemão disse. Ao profeta Daniel foi anunciado alto e claramente: cele o livro até o tempo do fim. Até o tempo do fim. E então muitos pesquisarão, e assim o entendimento aumentará. Se há alguém que, em relação àquilo que o irmão Branham também anunciou nos 7 selos, não somente ouviu uma vez e leu uma vez, mas repetidamente ouviu e leu. E eu digo mais uma vez: é certo e necessário que que a palavra escrita, nós recebamos e aceitemos com palavra revelada, que nada seja acrescentado, mas tudo dentro das fronteiras da palavra de Deus seja. E se queremos ler adiante no Apocalipse, pode ler precisamente o que acontece, como as 2 testemunhas terão o seu ministério nos primeiros 3 anos e meio, como então a aliança é quebrada, e então o grande tempo da tribulação vem. Tudo foi escrito e somente precisa ser ordenado. E quem ler no Apocalipse, ele vê o ordenamento divino em Apocalipse 7. A multidão de 144 mil é mostrada, que será selada. No capítulo 15, são mostrados o Monte Sião e ouvem o cântico que a noiva canta nas bodas e entoam juntos. E se então chega um e-mail a nós, no qual está escrito: as bodas já começaram em 1963, ou já aconteceram em 63. Tais irmãos perderam o entendimento, perderam a cabeça. Sequer eles não têm nada além de uma cabeça confusa. Tudo tem que ser ordenado biblicamente. E ainda acrescentar, Apocalipse 10 já se cumpriu. Amados irmãos e irmãs, existe uma ordem divina, e Deus colocou na igreja diversos ministérios, e nós estamos na última parte, no qual tudo o que não foi ordenado ou não pôde ser ordenado no passado, isso também o irmão Branham enfatizou. Ele ia sempre, voltava ao tempo desde a reforma religiosa,
e falou sobre isso, como as verdades bíblicas, uma após a outra, foram reveladas e proclamadas. E se então, na história da igreja formos ler, então nós vemos que 100 anos antes da entrada da reforma religiosa, já houve reuniões de avivamento com batismo no Espírito. No tempo de Jan Hus, no tempo dos irmãos boêmios, no tempo do conde Zinzendorf, os relatos estão aí. O Espírito de Deus atuou de forma poderosa, já antes da reforma religiosa e também durante e após a reforma religiosa. Mas, no nosso tempo, e assim, o irmão Branham, repetidamente, ele enfatizou os 7 selos, os mistérios ocultos do completo plano de salvação de Deus foram revelados. E nós recebemos a responsabilidade de Deus de carregarmos adiante o que pela graça nos foi concedido. E nós todos sabemos, o irmão Branham, ele teve um chamado divino, mas eu não tenho que voar para Jeffersonville para me informar lá. Não, e mais uma vez não. Deus concedeu graça que eu pudesse conhecer o profeta por 10 anos, que eu pude conhecê-lo como ser humano e comer junto com ele e beber junto com ele. Com ele estive junto, mas o mais importante foi a missão divina. E deixe-me também dizer isso mais uma vez, para que o mundo inteiro ouça. Deus, ele se preocupou que a palavra fosse revelada aos profetas, pois assim está escrito. Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Não aos evangelistas, não aos pastores, não aos cuidadores de ovelhas, mas sim aos profetas. Profetas foram videntes, eram chamados videntes. Eles viam em faces, eles tinham visões. E o irmão Branham foi um profeta. Mas o que ele disse, o que Deus, em março de 1962, lhe mostrou, que ele, que o alimento, os mantimentos, ele carregando num cesto e o colocou em prateleiras, muito bem ordenado, em prateleiras, colocou-os. Mas neste ponto, nesse tempo, as prateleiras estavam preenchidas, mas nada estava sobre a mesma mesa. Mas desde o tempo, nós, pela graça, pudemos trazer esse alimento armazenado sobre a mesa do Senhor e pudemos proclamar todo o conselho de salvação do nosso Deus. Vamos falar isso, amados irmãos e irmãs, e especialmente eu sempre tenho que direcionar a palavra aos nossos irmãos que proclamam a mesma mensagem, a mesma palavra revelada, e todos os irmãos, também aqueles que hoje ouvimos os nomes, sabem precisamente o que Deus
determinou para esse período e que nós, de fato, estamos sob missão de Deus, passando adiante aquilo que o profeta recebeu revelado por Deus. Nós não entramos em detalhes, mas especialmente também com o pecado original, com a sedução no jardim do Éden. E lá o irmão Branham diz, assim veio o primeiro pecado, assim surgiu, qual seja, a incredulidade. E o profeta de Deus diz, a incredulidade é o pecado original, a incredulidade, porque aquilo o que Deus havia dito a Adão foi colocado em dúvida, em questão. Deveria Deus mesmo ter dito? Assim o inimigo fez o começo no jardim do Éden, no paraíso. E eu não digo isso hoje por minha causa, mas por todos os irmãos. Assim, em 79, foi o inimigo. Ele deu a Eva, deveria Deus de fato ter falado com ele? E esse pensamento original da dúvida foi responsável que todos que não creem que Deus o Senhor deu um chamado divino e um envio divino, eles vão pelos seus próprios caminhos, passam ao largo daquilo que Deus fez nos últimos 40 anos, dão risadas e zombam sobre isso. E ninguém precisa se surpreender que vão em diferentes direções. Eu não sei quem contou quantas diferentes direções existem dentro dos círculos que todos se referem ao irmão Branham. Mas com Deus só existe uma única verdade, e esta é a sua santa e preciosa palavra. E desculpe que eu digo isso mais uma vez, mas nós levamos aos nossos corações. Atente para a palavra, para que você compreenda a revelação precisamente. E nós podemos, diante da face de Deus, dizer que sequer uma pergunta sobre os 22 capítulos do Apocalipse exista que Deus ainda tenha que responder. Tudo foi revelado, tudo foi colocado no contexto certo, mostrado, e nós já em cartas circulares e em brochuras, nós já publicamos, e todos têm a possibilidade de ler e também de ouvir. Vamos ainda a 2, 3 passagens bíblicas. A primeira em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não vissem o fim daquilo que era transitório, o brilho. Todos conhecemos a Santa Escritura e aquilo o que está escrito aqui no versículo 14. Mas os seus sentidos, seu entendimento espiritual foram escurecidos. Irmãos e irmãs, eu não sei se vocês sentem
podem sentir juntamente. Nós olhamos para todos esses anos que se passaram. E se Paulo, naquela época, escreveu, ainda a coberta, o véu ainda está sobre seus corações. E então, somente quando o véu for tirado, somente então Paulo escreve, somente em Jesus Cristo o véu é tirado. Nós, ontem à noite, aqui enfatizamos que mesmo os judeus, se estão no Muro das Lamentações, isso nós repetidamente vivenciamos, e eles leem e oram com todo o corpo, eles vão com todo fervor, com toda dedicação, eles leem a Torá, o Talmud de Jerusalém, o Gemara, o Mishnah, e eles leem e leem. E o véu está sobre os seus corações, sobre os seus olhos. Eles não veem nada. Se as escrituras dos antigos, quando as escrituras do Antigo Testamento são lidas, posso hoje colocar a pergunta: o que é com todos aqueles que leem as escrituras do Novo Testamento? Lá está o véu sobre eles? Ou a estes a revelação de Jesus Cristo foi participada? Como eu mostrei há pouco com esse pano, que simplesmente a cortina foi retirada, que o caminho para o santuário santíssimo foi aberto, está livre e mostrado, especialmente quando nosso Senhor, na cruz do Gólgota, ele morreu. A cortina entre o santuário e o lugar santíssimo foi rasgado de cima a baixo. A arca do concerto podia ser vista e o sangue da nova aliança foi colocado sob a arca do concerto. E todos nós, pela graça, recebemos a redenção, o perdão através do sangue e aceitamos e somos gratos ao Senhor por isso. Mas vamos falar isso não somente os judeus que até hoje leem as escrituras do Antigo Testamento e suas próprias escrituras, mas também todos que leem as escrituras do Novo Testamento. O véu está sobre eles e somente é tirada através da revelação de Jesus Cristo. O mundo não me verá mais, vós, todavia, me vereis, e eu me revelarei a vós. Revelação de Jesus Cristo. O véu foi retirado. Nós vemos quem ele é, e posso mencionar isso ainda, quando o irmão Branham falou sobre Colossenses 1 e disse, está escrito que o nosso Senhor é o primogênito da criação de Deus. Então o irmão Branham disse, já no princípio, o primogênito estava lá. Que todos os irmãos possam compreender que o nosso Senhor, seja Ele como o primogênito, seja como mediador ou advogado, seja no seu estado humano, no seu estado divino, é mostrado, Ele é sempre o mesmo, sempre o mesmo. E em Lucas 2, versículo 11, está ainda escrito,
Hoje vos foi nascido Cristo. Qual é o Senhor? Ele é o Senhor. Diretamente de Gênesis 2, quando o Deus invisível surgiu da eternidade e começou o tempo. Nesse momento, quando Deus, Elohim, veio numa forma visível, ele foi Deus o Senhor, o invisível, todo-poderoso, revelado visivelmente. E esta revelação visível de Deus como Senhor em todo o Antigo Testamento, seja em Gênesis 14, quando ele, como rei de Salém, apareceu, veio em direção a Abraão para ter a ceia com ele, seja quando veio Abraão, se sentou, comeu e bebeu e deu a promessa na passagem do ano, nesse tempo eu voltarei. Sempre o mesmo, desde o princípio, desde o princípio. E nós somos gratos ao Senhor, que está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Sim, aqui como Paulo, no versículo 15, disse, e até hoje, todas as vezes, sempre quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Vamos falar isso com dor, mais uma vez. Não está o véu sobre todos, e somente pela revelação de Jesus Cristo. E quem entra na tenda da revelação, não no pátio, não no santuário, lá as coisas acontecem que estão determinadas para acontecerem lá. Mas Deus, Ele nos determinou para chegarmos atrás da cortina, chegarmos no lugar santíssimo. Vamos falar mais uma vez, aonde está a arca? Estava a arca do concerto. E o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da reconciliação de Deus com a humanidade, ele entrava lá e derramou o sangue, e nosso Senhor, ele, como sumo sacerdote, embora sumo sacerdote, mas mesmo assim o Senhor, seja mediador e mesmo assim o Senhor, diferentes tarefas, campos diferentes, mas sempre um e o mesmo, ontem, hoje e em toda a eternidade. Paulo, ele explicou, e nós cremos de todo o coração o que está escrito. Adiante em Romanos 11, versículo 5. Assim também agora, nesse tempo, no tempo presente, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Também no nosso tempo, assim está escrito aqui, em Romanos 11, no versículo 5. Assim, pois, também no tempo presente há um resto, segundo a eleição da graça. Irmãos e irmãs, um resto. Assim como Israel, no seu total, naquela época,
não foi salvo, mas os 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal já foram um testemunho que encontraram graça para com Deus, e todos na primeira vinda de Cristo que estavam determinados para isso, para aceitar e receberem a salvação pela graça de Deus, venciaram, os outros foram endurecidos. E justamente é hoje, vamos falar claramente, e que todos os irmãos em suas igrejas mundialmente possam proclamar, e a palavra hoje aplicada ao nosso tempo, assim como naquela época houve um hoje, também existe agora um hoje no nosso tempo. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, a luz, a revelação divina cai sobre a palavra, e nós podemos, sejam sinceros, existe no Novo Testamento alguma passagem que ainda tenha ficado oculta para nós? Tudo foi pela graça revelado. Por favor, pensem em o nosso hoje igualmente, pois também ainda no nosso tempo, um hoje pela graça foi concedido, e nós podemos aceitar e receber. E então, no versículo 6, em Romanos, no capítulo 11, mas se é pela graça, pela graça, separai-vos, vós, povo meu, não toqueis nada impuro. Digam-me, em que congregação o hoje é pregado? Quem fala sobre isso? Quem reconheceu hoje a palavra para esse período, que Deus enviaria um profeta e também enviou? Irmãos e irmãs, é o período mais importante na história da humanidade e o mais importante período na congregação do Deus vivo. Após nós não virá mais nenhum profeta entre as nações. Após não será mais nenhuma mensagem. Esta mensagem termina no arrebatamento da igreja noiva de Jesus Cristo. E aqui nós temos a poderosa promessa que o noivo virá para levar a noiva para o lar. Também em relação a isso, irmãos e irmãos, nas diversas línguas têm dificuldade, porque as traduções são diferentes. Não em todos os lugares onde para nós está escrito noiva, em outras Bíblias está noiva. É simplesmente uma pena, de fato uma pena, que não todos foram tão fiéis à palavra e tão precisos, não traduziram dessa forma. Vamos tomar a palavra congregação. Nosso Senhor diz: eu edificarei a minha congregação, a assembleia. E a Santa Escritura diz em Efésios 4, Deus colocou na congregação. E se então formos a 1 Coríntios 12, e especialmente 14, o que na
congregação do Senhor aconteceu, que é a coluna e fundamento da verdade. Mas em quantas traduções bíblicas está a palavra igreja e congregação são colocados no mesmo nível? Igreja como uma... Mas o Senhor não edifica uma igreja, ou uma igreja católica, evangélica, ou algum tipo de igreja. O Senhor edifica a sua congregação, a multidão comprada pelo seu sangue. E a palavra volta a Êxodo 12. Deixai o meu filho partir, o meu primogênito, primogênito. Assim foi a mensagem a Faraó que Moisés trouxe naquela época. Mas o primogênito, o filho primogênito, que foi guiado para fora, após essa guiação para fora, se tornou a congregação, a eclesia, o ajuntamento dos membros uns com os outros. Por isso está escrito que nós, através do Espírito Santo, sejamos batizados a um corpo, não uma igreja, batizados dentro de uma igreja, mas no corpo do Senhor, que todos os irmãos, nas diversas línguas, onde não é dito assim claramente, ou traduzido tão claramente, possam tomar todas as passagens bíblicas, adicionem elas, para que possam saber precisamente o que o nosso Senhor disse e o que de fato é pensado. Também para nós, nesse tempo, veja, eis que o noivo vem. Não o Senhor vem, noivo em ligação com a noiva. Há as diferentes vindas, mas somente um retorno do Senhor, que o nosso Senhor em João 14 prometeu: eu voltarei de novo para vos levar ao lar. Eu irei vos preparar a morada. Como noivo, Ele nos redimiu. Ele foi, preparou as moradas, o lugar, a mesa já está coberta. E então Ele retornará para nos levar para o lar. Mas então se cumpre: dois estarão deitados numa cama, um será levado, outro será deixado. Dois estarão no campo, dois estarão no moinho. Isto tem que estar ligado com a realidade. O retorno de Jesus Cristo será uma realidade divina. E todos que pertencem à igreja noiva do Cordeiro, que reconheceram o seu hoje e como resto aceitaram e receberam, porque o véu foi tirado dos nossos olhos, dos nossos corações. E nós, seja hoje, quando lemos o Antigo ou o Novo Testamento, não é o véu de Moisés, nem o véu de Cristo que há lá, não. Sequer nenhum véu mais, tudo foi tirado. Revelação de Jesus Cristo. No lugar santíssimo, Deus falou, e vamos falar isso com toda clareza. As revelações que o nosso amado irmão Branham recebeu de Deus não foram no pátio e não foram no santuário, foram no lugar santíssimo, lá onde somente Deus chega a sua palavra, nenhum ser humano, somente Deus Ele mesmo. E nós ouvimos a palavra revelada, e para todos os irmãos que também se referem ao irmão Branham, que possam constatar
quando ele fala de Apocalipse 10, versículo 7, quando ele falou sobre isso, ele sempre usou a palavra no plural, qual seja que o Senhor revelou os mistérios através do sétimo mensageiro da igreja. E justamente isto aconteceu, que através do último mensageiro, no período de Laodiceia, no qual nós ainda vivemos agora, todos os mistérios da queda no pecado até Apocalipse 22, tudo foi revelado. E por isso, o irmão Branham, com referência a Apocalipse 10, versículo 7, e referindo-se ao seu ministério, disse mistérios, mas em Apocalipse 10, 7, está somente no singular, qual seja, o mistério de Deus, não somente algum mistério, mas o mistério de Deus revelado. E Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês conhecem a palavra de Timóteo? Grande é o mistério da divindade, Deus revelado em carne, justificado no Espírito. Irmãos e irmãs, vamos resumir do que se trata nesse tempo para com todos nós. De fato, se trata, qual seja, de tudo, o nosso hoje, que possamos reconhecê-lo e agradecer a Deus por isso, que Ele tirou o véu, que não somente lemos, mas que o que é lido, nós recebemos revelado, que de fato, pela graça, podemos ver tudo ordenado biblicamente, e para isso, de fato, mais uma vez, tem que ser enfatizado a todos os irmãos mundialmente direcionado a eles. Quem quer reconhecer a mensagem e receber através da revelação, ele atente precisamente para a palavra escrita, porque a palavra escrita, nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado. E isto, irmão Branham, muitas vezes, mais do que 50 vezes seguramente, ele enfatizou que ninguém tem o direito de retirar algo da palavra ou acrescentar algo. E o que é com todas as interpretações, com todas as doutrinas que são espalhadas, que não estão escritas na palavra de Deus, que todos nossos irmãos mundialmente possam respeitar, e a palavra do Antigo e do Novo Testamento respeitem. E então aquilo, o que o irmão Branham, a partir de Deus recebeu revelado, possam introduzir nessa palavra, colocar nessa palavra, assim como essa palavra foi colocada dentro da mensagem, e tudo estará em harmonia divina, e nós ordenaremos o ministério de irmão Branham biblicamente, e como todos nós percebemos, muito triste que na América do Sul as fotos com a nuvem de luz e a foto com a coluna de fogo e a foto com Cristo,
que, como Hoffmann desenhou, foi demonstrado na capital de uma cidade para William Branham. Imaginem até que ponto as coisas já saíram dos trilhos, estão fora dos limites. Pessoas perderam o entendimento e trazem vergonha sobre Deus e a palavra de Deus, sobre o nosso Redentor e também sobre o ministério do irmão Branham. Nós respeitamos o que lhe foi dito, que a mensagem que Deus, o Senhor, lhe concedeu da palavra e revelou, seria publicado proclamado em todo o mundo. Nós vemos que tudo encontrou seu cumprimento. Se pensamos sobre isso, que agora, dos 193 países, 174 países apoiamos diretamente com aquilo que Deus disse. Nós podemos passar-lhes e em todos os lugares os eleitos reconheceram o seu hoje. E como nós lemos, também nesse tempo o Senhor tem um resto que não dobrou os seus joelhos diante de Baal, mas diante de Deus o Senhor, em todo o mundo. E o que a partir daqui não podemos alcançar, isto os nossos irmãos alcançam dos países, e todos em toda a terra estão incluídos, foram incluídos naquilo que Deus está fazendo no presente. A Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos, e vamos falar isto mais uma vez. Nós vemos o que acontece com Israel, nós vemos que papel as nações estão tendo, nós vemos tudo isso. Não queremos entrar em maiores detalhes, e nós vemos a falta de conselho. Sim, ninguém sabe se ajudar, que veio sobre todo o mundo com essa última pandemia, mas Deus, Senhor, deu a promessa: eu estarei convosco todos os dias, até os confins da terra, até o fim da terra. Ele deu a promessa no Salmo 91, que nenhuma peste nos atingiria, que o Senhor, pela graça, conceda proteção, e assim podemos confiar nele, nosso Senhor, em toda situação, e sabemos que Ele fará tudo bem. Eu somente desejo mais uma vez enfatizar que a todos os irmãos que mundialmente que proclamam a mesma palavra, a mesma mensagem, o mesmo alimento espiritual, é a última missão, de fato, é a última missão. Tão certo quanto o irmão Branham, ele deveria armazenar o alimento, e a mim, no dia 3 de dezembro de 62, disse: espere com a distribuição do alimento até que você tenha recebido o restante, que faz parte. Eu sabia 100%, eu não precisei ouvir nenhuma voz mais. Eu sabia, aqui falou, agora chegou o teu tempo de ir de cidade a cidade, de continente a continente, para proclamar a mensagem, a palavra. E tomei ao meu coração 2 Timóteo 4, proclame a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Amados irmãos,
Desculpe a repetição, mas, por favor, levem aos seus corações, nesse último tempo agora, Deus tem um resto que Ele chamou para fora, que Ele separou, que Ele purificou e santificou e consagrou Ele. Nós somente estamos à disposição de Deus e deixamos somente valer o que está escrito na palavra. E vemos então a harmonia entre a mensagem e as pregações do irmão Branham e o Antigo e o Novo Testamento. Simplesmente harmonia divina. Ao nosso Deus seja a glória de eternidade a eternidade. Por favor, creiam no nosso tempo, nosso hoje, quando ouvirdes a sua voz. Hoje, nós a ouvimos e os nossos corações nós não endurecemos, mas abrimos e o Senhor concedeu graça para que a sua santa e preciosa palavra entrasse em nossos corações. A Ele, ao único Deus, seja trazida a glória e o louvor em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar para a oração final. Senhor Todo-Poderoso Deus, hoje está no meu coração, mais uma vez, orar, pedir por todos os irmãos servidores que não proclamem nada a não ser que possam fazer isso a partir da Tua palavra. Que a congregação seja uma noiva da palavra preparada para o glorioso dia do Teu retorno. Amado Senhor, Tu, como noivo, falas com a Tua noiva e nós Te agradecemos que Mateus 25 se cumpre. Tu retornarás e todos que estão preparados contigo irão para as bodas. Amado Senhor, nós colocamos o direito sobre o resto, sobre todos os redimidos, predeterminados, agraciados por Deus, eleitos. Nós colocamos o direito sobre todos que foram determinados a tomarem parte nas bodas do Cordeiro, que agora ouçam o Teu chamado e vivenciem a sua preparação pela graça. Amado Senhor, abençoe também todos os irmãos cujos nomes hoje não foram mencionados aqui. Tu os conheces a todos. Tu sabes onde moram e quem são. Abençoa-os a todos e direciona todos nós até que passemos do crer para o ver. Juntos, nós gloriamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito e Te agradecemos que Tu finalizarás a Tua obra de redenção, finaliza a Tua obra de redenção no nosso tempo, e podemos dizer, como o compositor canta: se eu não sei o caminho, mas Tu o sabes bem, Tu nos guias na estrada certa, correta, pelo Teu santo nome. Nós Te agradecemos de coração por isso. Tu sabes o tempo, o Teu plano está pronto já e já está preparado. Juntos, nós agradecemos a Ti que
podemos ver a profecia bíblica no seu cumprimento e no Oriente Médio, seja com Israel, seja entre as nações. E nós te agradecemos por tua fidelidade e pedimos a ti, eleves tu tua face sobre todo o teu povo e abençoa-nos da riqueza da tua graça. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nosso cântico é vitória no Senhor, vitória no Senhor. Mesmo que venha a tentação mais dura, nós estamos no mar da graça. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor. A vitória dos povos. Aleluia. Eu digo, porque a fé é a vitória. Glória e honra. E aleluia. Jesus é a vitória para mim. Firme, confio no Senhor. Ouço as suas palavras. Vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Paz preenche agora o coração. E alegria encobrem a tristeza. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Sim, plena vitória. Aleluia, livre estou, porque minha fé é a vitória. Glória seja a Ele, aleluia. Jesus é a salvação para mim. Liberdade me dá coragem para seguir adiante. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Mesmo que ameaçado, eu permaneço fiel até a morte. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Sim, plena vitória. Aleluia, livre estou, porque a minha fé é a vitória. Glória e honra. Aleluia. Jesus é a salvação para mim. Porque na guerra venci o último inimigo. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Cantarei em toda a eternidade o meu hino da glória. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Plena vitória. Aleluia, livre estou, porque a minha fé é a vitória. Glória e honra. Aleluia. Jesus é a minha salvação.